Eu queria que antes de começar essa pregação, queria que você colocasse a mão nos seus ouvidos. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, um combate espiritual começa a ser travado naquele instante, para que tudo venha a concorrer diante dos ataques do inimigo, para que haja distrações nos aparelhos que nós carregamos, distrações de barulhos, distrações todas. Coloque a mão nos seus ouvidos e diga nesse momento com o Padre, você que está em casa, que precisa escutar essa pregação, que precisa estar atento a cada palavra que o Senhor, porque Jesus está querendo nos instruir na noite de hoje, a propósito, no combate espiritual que precisamos travar. Muitas e muitas vezes nos faltam, portanto, as instruções, e o momento da pregação é o momento em que Jesus está instruindo a cada um de nós, para que escutando a sua palavra e nos submetendo à sua palavra, possamos, em obediência à sua palavra, vencermos as artimanhas de Satanás. Se submeta então a este pedido, colocando a mão nos seus ouvidos, e diga comigo, Senhor Jesus. Diga isso com autoridade, diga, Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras. Eu renuncio a toda distração, a toda dispersão. Eu renuncio a toda a toda resistência em escutar a palavra de Deus. Vamos rezar por isso. Diga, coloque a mão nos seus ouvidos e diga, eu quero nesse momento fazer de verdade esta oração de renúncia por toda a resistência à palavra de Deus. Por toda a resistência que eu, desde o momento em que pensei em vir à Canção Nova, pensei nesta manhã em estar nesse centro de evangelização, por toda a resistência que eu vim carregando no meu coração a não estar aqui. Eu quero pedir nessa hora que o Espírito Santo de Deus inutilize. É isso que nós pedimos nessa hora, que o Espírito de Deus inutilize de verdade a todas essas investidas do inimigo de Deus, para que nós não escutássemos as instruções que o Senhor quer nos falar na manhã de hoje aqui na Canção Nova. Por isso, repita comigo, diga, eu renuncio a toda dispersão, a toda distração, a toda aridez espiritual. Eu digo nesta hora, pelo sinal do meu batismo, diga para valer, diga, saia, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, espíritos infernais, deixe-nos. Eu creio no poder libertador de Jesus, e peço que esse mesmo poder lave e purifique os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração, lave toda a minha vida e abra o meu coração para recepcionar a graça de Deus, que nesta hora será comunicada por meio do anúncio da palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor na minha vida. Diga para valer, diga, obrigado, Jesus, pelo teu amor nesse momento, que nos envolve e nos preenche. Diga para valer, amém. Faça o sinal da cruz no seu ouvido direito e no seu ouvido esquerdo. Vá pegando a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 23. Você que está em casa, vá pegando a palavra de Deus. Lucas 10, 17 e 23. Que alegria poder estar aqui enquanto você vai procurando. O capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 17 a 23. Obrigado desde já a você que está participando, que está conosco nesse momento, escutando essa pregação. Compartilhe, faça com que outras pessoas venham a escutar as instruções. Lembrem-se, meus irmãos, sentados como nós estamos, cômodos como nós estamos, Jesus assim quis nos reunir para nos instruir e dizer coisas muito fortes a respeito do combate espiritual que estamos travando, que travaremos. E é por isso que é importante o seu caderno de anotação, aquilo que você vai escrevendo, o texto bíblico da manhã de hoje. Grife esse texto. Na verdade, o Senhor nos reuniu hoje para falar a nós dessa palavra.
E diz o seguinte, vamos escutando, vamos lendo e acompanhando. É claro que aqui com certeza há várias traduções. A minha tradução aqui é da CNBB. Você que tem a Bíblia CNBB vai acompanhando a tradução. Diz o seguinte: voltaram os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Porém, não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam, mas alegrai-vos de que os nomes dos vossos estejam escritos nos céus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Diga comigo assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes. Diga isso com autoridade batismal. Diga: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dei todo o poder de pisar no inimigo. Amém. Diga: eu acolho essa palavra. Eu esses dias estava pregando um simpósio sobre demonologia e orações de cura e libertação na Arquidiocese de Sorocaba. Acabei de chegar ontem e nós tratávamos justamente desses temas. Um bom número de pessoas ali estavam nesses aprofundamentos. O Senhor me concedeu, e por isso não me torno um super padre, o Senhor me concedeu um serviço dentro da sua igreja de ordenar aos espíritos maus que se retirem. A igreja me concedeu um ministério, um serviço. E eu, ao longo dos anos, dentro do ministério de exorcismo, precisamos compreender o tanto de poder que há no nome de Jesus, em tudo isso que iremos agora falar. Hoje é dia dos santos anjos. E imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a teologia da igreja fala de que a natureza desses seres são espirituais. E os anjos possuem 3 características diversas nossas. Eles possuem por natureza 3 características: a imortalidade, o conhecimento. O conhecimento adquirido pelos anjos não são como a forma com que adquirimos o conhecimento, por intervenção, por intermeio. Na verdade, os anjos adquirem o seu conhecimento diretamente de Deus, porque contemplam a Deus face a face. E porque são capazes de ver tudo em Deus, porque contemplam a Deus, a sua vontade também é muito maior do que a nossa. Uma vez que os anjos se decidem para sempre. Porque eles são capazes de ver na decisão tomada todas as consequências, coisas que nós não podemos imaginar a priori. Inicialmente possa ser que você tenha se decidido por algo que depois amanhã você venha se arrepender. Porque não era claro naquela sua decisão as consequências daquilo que você iria sofrer. Quando começamos a sofrer as consequências de nossas decisões, é claro que logo, e que Deus assim nos conceda, um sincero arrependimento para logo nos colocarmos diante de Deus. Aqui existem 3 características diferentes dos anjos e dos homens: a imortalidade, o conhecimento que é direto de Deus e a vontade, uma vez que os anjos conhecem absolutamente pelo conhecimento que têm diretamente de Deus, de tudo aquilo que se decidiram. Só que existe uma coisa, meus irmãos. Quando o Senhor criou, porque no credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos que acreditamos em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Esses seres que o Senhor criou, espirituais, cuja missão angélica
se divide em 9 coros. E esses seres espirituais foram também criados os seres corpóreos. Eu e você fomos chamados por Deus a ser imagem e semelhança dele. Então preste atenção. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1, diz qual foi o motivo porque Deus nos criou. Diga para a pessoa que está do seu lado: nos criou para participarmos de sua vida divina. Vá dizendo para as pessoas ao seu redor, diga: Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Esse é o motivo por que você existe. Eu existo. Bata no seu peito e diga: eu existo para viver em comunhão com Deus. Mas Deus colocou os anjos sobre uma prova. Qual foi a prova? Era que, sendo seres de natureza espiritual tão elevados, Deus disse que esses seres espirituais iriam servir aos homens. E não somente isso, de que Deus se faria homem. E aqui está o grande ataque de rebeldia e orgulho dos anjos que se tornaram demônios. E sabe qual é o motivo? Porque não quiseram se submeter à vontade de Deus. O motivo porque se achavam grandes demais para colocar-se a serviço nosso. Já imaginou que Deus criou seres espirituais elevadíssimos para servir-nos, para guardar-nos? Bastaria uma coisa dessa para que concluíssemos hoje a pregação do quanto Deus nos ama. E no ministério de exorcismo, e nos leigos e leigas e padres que trabalham no ministério de cura e libertação, compreendemos que esse ministério é o grande ministério do amor. Compreendemos de que é um ministério em que a alma que estava distante de Deus, escravizada pelo demônio, agora está toda preenchida do amor de Deus e retoma a comunhão que por negligência não deveria ter rompido. Por negligência, a alma, portanto, rompeu com essa comunhão. Isso porque, diante da submissão dessa prova, os anjos e alguns deles se rebelaram. E entre eles o demônio. Eu disse a vocês que uma das características diferentes dos anjos e dos homens era a vontade. O demônio sabia, os anjos que queriam se rebelar contra Deus, sabia que aquela decisão seria para sempre. O demônio tomou a sua decisão para sempre. A leitura do evangelho que nós acabamos de escutar, fala o momento exato em que Jesus disse o quê? O que é que tem aí na palavra? O que foi que Jesus viu? Pega aí a palavra de Deus, você que está em casa. Quando depois os 72 voltaram cheios de alegria, Jesus disse o que a eles? Eu vi Satanás cair do céu. Vamos dizer juntos? Eu vi Satanás cair do céu. E é claro de que ele veio. E tudo começou quando Deus, no seu infinito desígnio de amor, nos colocou. E disse que eles deveriam nos proteger. Eles deveriam servir a essa condição. Eu não sei se vocês lembram, que no deserto, que é o primeiro domingo da quaresma, a gente sempre medita o texto das tentações. Lucas, portanto, é um que escreve muito sobre esse momento de Jesus, que no final das tentações, os anjos vão até Jesus para servi-lo. E foi a esse gesto que o demônio disse que não queria, que não se submeteria. E como ele vê, porque o conhecimento é direto de Deus, uma vez que eles se decidem-se para sempre. Então não há essa história de dizer que o demônio se arrepende. Às vezes no ministério de cura e libertação, as pessoas começam a rezar por pessoas endemoniadas e elas manifestam na hora daquela manifestação, o demônio como que falasse naquele momento dizendo, me perdoe, eu vou reparar, eu vou sair da vida dela, eu estou arrependido. O demônio já tomou a sua decisão? Tudo aquilo é muita encenação, tudo aquilo na verdade é tudo muito mentira. E vindo, portanto, caindo do céu, é verdade de que ele veio
para perturbar, porque a grande ferramenta do demônio é nos tirar da comunhão com Deus, porque a grande raiva do demônio, muito mais do que nossa, é de que o Senhor foi conduzindo as coisas para, ou seja, amar tanto o homem, a ponto de submeter os seres espirituais e não somente oferecer o seu único filho para que morresse por nós. Qual é o grande desejo do demônio? Tirar você da comunhão com Deus. Num momento como esse de pregação, eu não duvido de pessoas que vão sentindo ânsias de vômito, inquietações, vontade de sair, às vezes, muitas vezes, porque não teve uma vida sacramental decente, não tinha um caminho espiritual decente, e as pessoas ficam escutando tudo isso e elas ficam como que agoniadas e vão colocando defeitos, porque o teclado está colocando esse fundo musical, vai aparecendo sono, e tudo isso, meus irmãos, o demônio começa a nos sugerir. Porque é verdade que ele quer nos tirar da comunhão com Deus, mas preste atenção numa coisa: Deus não deu, ou seja, uma força ao inimigo de Deus de forma ilimitada sobre nós. As tentações sobre nós são limitadas. E o demônio não pode prescrutar os nossos pensamentos e o nosso coração. Mas se você começar a dar sinais de perturbação, ele vai entender que você está inclinado a essa situação e vai começar a oferecer, e vai oferecer de forma sutil, até que lhe tire da presença de Deus, e vai fazendo com que você gradativamente, porque as coisas começam assim, devagarzinho, ele vai fazendo com que você vai se afastando, até, meus irmãos, nos habituarmos em vivermos distantes de Deus. Ele não precisa ler os nossos pensamentos e Deus nem deu o poder disso a ele. As mães que estão aqui presentes, levanta aí o seu braço. Diga para alguém que está perto de você, se é preciso você ler os pensamentos dos seus filhos para saber que eles estão mentindo. Ele chega dizendo, eu estou indo para a igreja. Aí a mãe sorri, sabe? E diz, está indo para a igreja, eu fico feliz. Ela está sabendo de tudo. Ela sabe quando ele mente, sim ou não? Ela está lendo o pensamento dele. Ela está indo no coração dele. E olha que esse poder depois ela utiliza também para o marido, viu? Meu filho, você está mentindo de cara lavada. Eu sei que você não está falando a verdade. Você está entendendo como o demônio sugere a nós? Ele vai olhando o nosso comportamento. Ele vai olhando como é que você canta, como você toca. Ele vai vendo o que é que se interpõe nessas realidades todas. Se nossos orgulhos, nossa presunção, nossa vaidade. Muito cuidado no que a gente profere, porque ele vai anotando tudo, não é? E é ali, de forma muito sutil, até numa brincadeira, que se ele perceber que tem um fundo de verdade, ele vai investir naquilo ali. E ele começa, portanto, ao cair do céu, mesmo com poderes muito limitados, mas infelizmente, você vai dando a ele a tinta e o fio para que ele pinte e borde na sua vida. É muito bonito uma grande oração que Jesus utiliza, não é? Quando os discípulos perguntam a Jesus, nós queremos rezar. E existe uma ação do demônio que ela é perigosíssima. As pessoas às vezes acham dizendo, não, Deus me defenda eu estar possessa, Deus me defenda de um vexame demoníaco, Deus me defenda de uma infestação demoníaca. Todas essas realidades são ações que nós chamamos de extraordinárias. Mas existe uma ação do demônio que é muito perigosa. Diga para quem está do seu lado, a tentação. Essa é a mais perigosa. Se cair e não se arrepender, perde o céu. Perde a comunhão com Deus. Agora preste atenção e anota isso. Porque muitas pessoas acham que se arrepender é só abrir a boca e dizer eu estou arrependido. O que significa arrepender, padre? Consciência da gravidade do que fez. Desejo de não mais fazê-lo. E reparar o dano.
Às vezes as pessoas dizem que estão profundamente arrependidas, mas elas não procuraram saber conscientemente a gravidade do ato que elas realizaram em todas as suas dimensões. São pessoas que estão profundamente arrependidas, mas não estão dispostas a não fazer mais esse ato. Ou se o ato é assim tão violento, de rezar pedindo a graça de Deus para que não se caia mais sobre essa realidade. E o terceiro, reparar o dano. Fazer pequenas reparações para aquilo que o seu pecado acabou dispersando, destruindo. Então a tentação é algo muito violento. E o demônio utiliza dessa ferramenta que nós chamamos ação ordinária dele, para tirar-nos da comunhão com Deus. Então que fique bem gravado nesta pregação de hoje. O demônio nos tenta para fazer o que com a tentação? Nos tirar da comunhão com... O que é que, portanto, o demônio pretende ao nos tentar? Tirar a comunhão com Deus. Na verdade, o problema maior e o grande troféu do demônio não é nem somente, ou seja, nos perturbar, porque nós compreendemos de que ele tem um conhecimento e ele tem uma vontade superior à nossa. Ele é um ser angélico. Muito embora que sofreu o ataque, ou seja, sofreu a rebeldia, se submeteu à rebeldia à vontade de Deus, lembremos de que o demônio tem um conhecimento e uma vontade superior à nossa. E padre, e como? Como, portanto, nesse entrave, lutar com o ser espiritual? Os seres espirituais são superiores aos seres corpóreos, em imortalidade, em conhecimento, em vontade. Mas se Jesus viu Satanás cair do céu em direção à terra, e ele vem para nos tirar da comunhão com Deus, como é que poderemos vencer o maligno? Como poderemos, portanto, ou seja, não permitir que ele nos arranque de Deus? Porque na verdade a grande investida e o grande desejo do demônio de nos arrancar de Deus não é uma outra coisa a não ser olhar para Deus e dizer: está vendo a criação que você deu tudo e ofereceu tudo? E amou a tal ponto de dar o seu filho para morrer por eles. Olha só o que eles estão fazendo agora. Como se quisesse colocar-se diante de Deus, convencido de que a todo momento, ao dizer que não ia servir os homens, nem aceitaria que o Filho de Deus se encarnasse, ele dissesse para si mesmo: está vendo que eu tinha razão? Perceba o grande orgulho e a presunção do demônio com relação a isso. Mas graças a Deus que o Senhor veio em socorro da nossa fraqueza. Diga isso. Jesus veio em socorro da minha fraqueza. Eu não sei quais são suas fraquezas, mas o Senhor veio em socorro delas. Jesus veio em socorro dessa sua fraqueza, meu irmão. Ele veio em socorro desta sua fraqueza. Bendito seja Deus por essa palavra. O Senhor veio em socorro das minhas limitações, das minhas fraquezas. Isso porque o Senhor sabia que sozinhos nós não poderíamos vencer o inimigo. Sozinhos eu e você não poderíamos jamais vencer o inimigo de Deus, mas Ele veio em socorro da nossa fraqueza. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o que é que o demônio começa a colocar no coração das pessoas, e elas ficam achando que elas precisam crer nele, para que ele bombardeie também elas. Ah, eu não vou para o inferno não, porque eu não tenho fé. Não se preocupe, no inferno vai os que não têm mesmo. Fé é para quem quer ir para o céu. Fé é para quem quer ir para o céu. Aplauda Jesus e essa alegria que será grande no céu. Eu fico imaginando nesse momento, ou seja, o grande combate do inimigo de Deus a todo tempo e a todo instante, querendo nos arrancar dele. E o Senhor veio em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza. Nos rituais de exorcismo, existe um evangelho que, ao ser proclamado, muitas manifestações acontecem no momento em que o exorcista unicamente lê esse evangelho. E eu estou falando do prólogo de João. Eu estou falando de João 1. O demônio não suporta quando o ministro ordenado
devidamente designado para aquela ação, começa a ler o Evangelho em que diz: e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre... Vamos dizer isso juntos? E o verbo se fez carne. Seria tão bom que em todas as nossas tentações, na luta contra nossas tentações, disséssemos somente isso. Lembra quando Jesus vai combater Satanás? Jesus dialoga com Satanás? Jesus dialoga com Satanás e as tentações, sim ou não? Diga para valer. Você precisa dialogar com Satanás nas tentações? Quando Jesus está sendo tentado, o que é que ele profere unicamente? A palavra de... Seria tão bom que nos momentos de tentação você dissesse: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Aprenda a dizer isso. Aprenda, comece, portanto, a transformar esse versículo bíblico numa jaculatória diante do combate que você está sofrendo. Na sua casa, com essa enfermidade, com essa doença, com essa calúnia, com essa difamação que está lhe acompanhando, com pessoas que lhe menosprezam, com pessoas que fingem ser sua amiga, seu amigo e lhe falam por trás, com toda essa inquietação, inclusive de fé, porque você está na igreja, mas não sabe qual é o seu lugar. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Vamos inutilizando as tentações, porque vamos dizendo a ela: o próprio Filho de Deus veio em meu socorro. E se os demônios, portanto, vêm para nos assaltar e nos tirar das mãos de Deus, é verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que ao querer nos arrancar do amor de Deus, podemos continuar firmes e fortes ali, na presença de Deus. Não temendo, porque o verbo divino veio em nosso socorro, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Tome essa consciência de que esta batalha, Deus não deixou você sozinho, não deixou você sozinha. E mesmo que as ondas do mar, dessa realidade que você percebe que é uma tentação, e o demônio tenta para nos roubar de Deus. E essa tentação e toda essa batida que está sendo dada, não é necessário que esta agitação toda que você está sentindo exteriormente ao seu redor, ela seja introduzida no seu coração. O grave problema de muitos cristãos que perdem a fé e se distanciam de Deus é que conduzem para dentro do coração as perturbações de fora. O que é que Jesus fala a respeito disso? Jesus diz: não se perturbe o vosso... Quando você vê pessoas que estão perturbadas, e elas estão de verdade perturbadas, porque tudo que está ao redor dela realmente está agitado, lembre-as somente: só não deixe que o seu coração se perturbe, porque o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Vamos aplaudir essa verdade com alegria? O porquê nós invocamos que o verbo divino se fez carne e habitou entre nós? Porque nós não podemos sozinhos. Satanás tomou uma decisão só e caiu do céu. E para que você não perca o céu, vamos começar a tomar a nossa decisão com Jesus. Amém? Ele caiu do céu porque tomou uma decisão sozinho. Mas nós queremos entrar no céu tomando a nossa decisão com... Você quer isso, sim ou não? Às vezes no ambiente de cura e libertação e das orações de exorcismos, as pessoas chegam dizendo assim: padre, eu quero que nesse momento o senhor faça uma oração para libertar essa pessoa da infestação, da obsessão, da ação maligna que ela se encontra. Aquela pessoa espera que de imediato eu vá abrir o ritual de exorcismos e vá começar a proferir todas as orações que desde 1500, desde o século XVI foram escritas ali, organizadas. E a gente já acha que é hora de colocar a mão e rezar porque está se manifestando. Só que existe uma coisa, meus irmãos, que precisamos perguntar àquela pessoa que está perturbada. Eu preciso perguntar uma coisa a vocês que estão escutando hoje a palavra de Deus. Vocês se decidem por Jesus? É importante que a gente pergunte isso às pessoas que estão em conflito. A grande oração de exorcismo será feita por elas, da decisão que elas tomarem de dizer: eu quero voltar para casa. Lembra do filho pródigo? Ele estava distante.
O filho pródigo estava comendo todas aquelas lavagens. No momento em que ele se decidiu, já começou na vida dele uma grande graça, apesar de toda a pobreza ainda estar sobre ele. Quando ele decidiu, eu vou para a casa do meu pai, ele ainda estava aos trapos, ele ainda estava descalço, ele ainda estava com um mau odor, ele ainda estava, ou seja, numa situação pobre, deplorável. Mas toda aquela realidade só começou a ser transformada no momento em que ele disse, eu preciso voltar hoje. Possa ser que você termine essa pregação olhando para o seu corpo e dizendo, nada em mim mudou. É uma questão de tempo, que tudo se transformará a partir disso que você agora falou. Eu me decido por Jesus. Então diga isso seriamente, batendo no seu peito, diga, eu me decido por Jesus. Diga, Jesus, eu me decido por ti. Eu me submeto à tua vontade. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui está o primeiro ponto dessa nossa pregação. A autoridade do nome de Jesus sobre os demônios. Porque nós não estamos sozinhos. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Invoque o nome de Jesus. A primeira coisa, quando as pessoas estão com malefícios a serem abordadas, é perguntar, você acolhe e se submete à vontade de Jesus? Às vezes fico preocupado com pessoas que chegam para dizer, padre, ela precisa de um exorcismo. E me preocupa porque aquilo que aquela alma mais está precisando é do amor de Deus. Mas ela acha que precisa somente tirar o demônio. E às vezes eu solto uma brincadeira dizendo assim, mas se eu tiro o demônio, possa ser que você fique só. Você com ele pelo menos tem uma companhia. É que não é tirar o demônio. Se tira o demônio se decidindo pelo amor de Deus. Saia porque é suficiente para toda a eternidade que Deus seja a minha companhia. Vamos aplaudir a palavra de Deus. É suficiente. O que é que Jesus diz a respeito disso? Possa ser que limpando a casa e varrendo e tirando aquele demônio, aquela alma não decidida por Deus, venha a sofrer outras invasões de 7 demônios ainda piores. E por que isso pode acontecer? Porque aquela alma não se decidiu por... Ela se decidiu em tirar de dentro da casa um ladrão, mas deixou as portas abertas para entrar 10 ladrões. É que tiramos o ladrão, introduzimos Jesus, que é a nossa segurança, e dizemos, agora eu estou seguro. Agora eu acolho essa companhia para nunca mais deixá-la. Estão me entendendo, meus irmãos, essa passagem, essa palavra? Sim ou não? Sim. Acolha essa palavra. Às vezes você está anotando o que o padre está colocando, depois vá numa capela do Santíssimo rezar por tudo isso. Porque é bem verdade que muitos de vocês vieram aqui para pedir pela casa de vocês, pela família de vocês. Deixa eu dizer, meus irmãos, graças a Deus que você veio para esse acampamento para escrever tudo o que você está escrevendo, porque por meio da sua decisão, não somente sua vida pode voltar todinha à casa de Deus e à comunhão com Ele, mas você é um perigo para o demônio, porque ele sabe que uma vez que sua alma for decidida por Deus, é uma questão de tempo para que toda a sua casa se decida em servir o Senhor e acolhê-lo como única presença na sua vida. É uma questão de tempo. Se você crê nisso, aplaude a palavra de Deus com fé. A sua família começa a ser um perigo porque todos eles estão distantes de Deus. E o demônio diz, essa família é perigosa porque tem esse aqui que pode mudar tudo. O demônio sabe que tem poderes limitados sobre a sua casa. Mas Deus deu um poder a você infinito de preencher-te do amor dele. Por isso que quando eu vou fazer os exorcismos, eu vou fazer alguma oração por alguém, eu não falo muitas palavras, eu digo, Senhor, preenche essa pessoa com o teu amor.
Porque se ela for preenchida de todo o teu amor, Senhor, não haverá áreas da vida dela que o demônio vá mais perturbar. Não haverá mais distrações, não haverá mais desejo de sair da tua presença, porque um copo que está cheio do amor, cheio daquela água, não haverá espaço para colocar uma outra coisa, porque ele está repleto de água. Assim é uma alma cheia do amor de Deus. E por que nós pedimos o amor de Deus? Porque pedir o amor de Deus é pedir o combo. Pedir o amor de Deus é dizer, saia você. E preenchido do amor de Deus, nós temos ali tudo o que nós precisamos para entrar no céu. E que beleza, minha gente, porque no nome de Jesus, os espíritos maus, o padre Gabriel Amorth, muito conhecido por nós em seus livros, diz: o demônio foge diante da autoridade do nome de Jesus e da fé viva do cristão. Padre Gabriel Amorth aqui coloca duas coisas. É que o demônio foge diante da autoridade do nome de Jesus e da fé viva do cristão. Vamos dizer juntos? Vamos dizer a frase que o padre fala? Diga comigo: o demônio foge diante da autoridade do nome de Jesus e da fé viva do cristão. Da autoridade do nome de Jesus e da minha fé viva. Dai-me uma fé viva, Senhor. Dai-me uma fé viva, Senhor. Eu queria fazer nesse momento uma breve oração pedindo o poder do nome de Jesus a todos os que estão aqui e estão em casa. Então receba nesse momento essa oração, nesse primeiro ponto da nossa pregação. O padre vai fazer essa oração e você fecha os olhos e receba, pedindo nesse momento uma fé viva. Porque o Senhor se fez carne, aliando-se, nos dando força para combater a todas as artimanhas de Satanás que quer nos tirar da comunhão com Deus. E diga nesse momento, enquanto o padre for fazendo essa oração, diga: eu não quero sair mais da comunhão com Deus. Se eu vim para esse acampamento foi para que numa fé viva eu me decida em estar em Jesus e não sair mais de sua presença. Deixa o padre agora fazer essa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos agora o poder do teu nome. O teu nome é salvação. O teu nome é vitória. O teu nome é vida nova. Eu, na autoridade sacerdotal, proclamo sobre a história, sobre a família, sobre as feridas de todos esses meus irmãos, eu proclamo Jesus. Que todo espírito de medo, de derrota, de incredulidade, bata em retirada, porque no teu nome há autoridade. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos no teu nome todo-poderoso. Digam comigo, meus irmãos, Jesus. Diga com autoridade, diga Jesus. Diga Jesus. E ao proclamar esse nome, meu irmão, toda a cadeia invisível que estava sobre você está se quebrando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Eu queria convidar, antes de partir para o segundo ponto, que vocês colocassem a mão no coração e dissessem: eu proclamo sobre a minha história. Eu proclamo sobre a minha família. Sobre as minhas feridas. Jesus. Eu vou repetir outra vez, eu vou dar uma pausa, para que você, ao dizer história, lembre da história, da família, lembre da família, e das feridas, lembre da família, das feridas. Diga comigo: eu proclamo sobre a minha história. Pense na sua história toda. Com tantas feridas, com tantos traumas, com tantas dores, com tantas decepções, mas com tantas alegrias, com tantos encontros. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, porque eu conheci, no momento crucial da minha história, conheci a tua palavra e tudo foi transformado. Eu agora preciso somente fazer a manutenção, Senhor, de observar se realmente continuo estando ali em comunhão contigo e que nada possa me dispersar. Eu quero colocar a minha história. Repita comigo. Eu proclamo sobre a minha família. Vai pensando agora na tua família. Porque você já vai proclamar sobre ela. Pensou na sua história, agora pensa na família.
Eu sei que é duro trazer essa pessoa nessa hora para proclamar sobre ela o que você vai proclamar daqui a pouco. Mas você precisa fazer isso. É uma pessoa que briga com você. É uma pessoa que lhe machuca. É uma pessoa que lhe deixa sempre muito dolorido, tira as suas esperanças. É uma pessoa que lhe humilha. Mas você vai pensar nela para proclamar o que você vai proclamar daqui a pouco. E diga comigo ainda: eu proclamo sobre as minhas feridas. O demônio não pode ler seus pensamentos. Nos seus pensamentos, coloque diante de Deus suas feridas. Deus pode ir até o mais profundo do nosso ser. Diga a Deus quais são suas feridas. Não as proclame, mas nesse momento com os seus pensamentos ou com o seu coração, diga a Jesus quais são suas feridas. Às vezes você não sabe nem como sair delas, mas você quer proclamar sobre elas o que você vai proclamar agora. E quando o padre dizer 1, 2, 3, vocês digam Jesus sobre a família, sobre a história e sobre as feridas. 1, 2, 3, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Mais outra vez. Jesus. E aplauda o nome de Jesus. Um segundo ponto, então lembre-se que os demônios têm horror do nome de Jesus. E esse momento foi um momento muito forte. Os demônios têm horror do nome de Jesus. Apresentamos nossa história, nossa família e nossas feridas. E proclamamos Jesus. Nas tentações, naquele ataque do demônio querer lhe tirar de Deus, e o verbo divino se fez carne. Não estou lutando só. O segundo ponto dessa pregação, anota aí. A realidade da luta espiritual e o campo da cura e libertação. A realidade da luta espiritual, e o padre já deu alguns indicativos. Eu já fui saltando aqui a explicação já. Mas você já entendeu a luta espiritual? Esse raio, minha gente, indica a derrota já assegurada de Satanás. Existe um padre também muito famoso, Padre Francesco Bamondi e Padre José Adriano Fortea. Eles falam de 3 pontos sobre esse combate espiritual que precisamos estar atentos. O primeiro deles são as doenças físicas e psicológicas. É claro de que aquela pessoa e aquilo que ela esteja sofrendo pode ter origem espiritual, mas sempre também deve ser tratadas de forma integral, também de forma médica e psicológica. E mesmo que seja somente uma doença psicológica ou de um médico, precisa também ser acompanhado de forma espiritual. Porque o demônio pode se servir de uma limitação física sua para provocar ainda mais outras situações. Alguém que não consegue mais caminhar porque está mancando, isso porque levou uma queda por uma negligência e um descuido, percebe que não consegue caminhar mais, e não consegue caminhar direito, não consegue caminhar mais elegante com a roupa bonita que coloca, e começa, portanto, a ficar desanimado porque já não senta mais aquilo que veste, já não consegue mais andar de forma direita porque as pessoas começam a rir. Então perceba que aquele deslize e aquela perna que entortou, depois conduz a ela a outros, e o demônio vai formando ali para que outras situações aglomere, causando tristeza, perturbação e desconforto, porque Deus não me curou, porque Deus já não me sarou, porque eu não estou mais curada. Essas feridas precisam ser tratadas de forma física e psicológica e, sobretudo, espiritualmente. O padre Fortea ainda diz que muitas das nossas feridas, lembra que quando você aborda uma pessoa que está sob a influência do mal, antes de começar a fazer orações sobre elas, pergunte a ela: você quer se submeter à vontade de Deus e acolher o seu amor? Para que você comece um intervento cirúrgico numa pessoa, é preciso prepará-la para esse intervento, sim ou não? Existe uma preparação para qualquer tipo de cirurgia? Você não pode comer, você precisa fazer essa dieta, você precisa, antes que comecemos a conduzir aquela pessoa na intimidade e na comunhão com Deus, precisamos perguntar a ela se ela está disposta a se submeter à vontade de Deus e ao seu amor.
Pergunte a ela. E se ela disser sim, eu quero me submeter à vontade de Deus, no segundo ponto da batalha espiritual, o padre Fortea e Bamonte diz o seguinte: a libertação é gradual e requer fé. Diga comigo, a libertação é gradual e requer fé. Deus pode curar imediatamente, sim ou não? Mas essa libertação também pode ser o quê? Imagine que na casa de vocês hoje, chegassem vocês em casa, e Deus os defenda, que não vai acontecer isso. Ao entrar em casa, vocês percebessem que os móveis da casa de vocês, que levou anos para ser comprados, estavam todos ali desaparecidos. Imagine que você olhe e diz: entraram na casa e levaram tudo. Você sabe o que é que tem dentro da sua casa, sim ou não? Sabe os móveis, o que é que tem na sala, no quarto. Você entrou dentro daquele ambiente e por um descuido, porque você não deixou uma porta aberta, você deixou uma janela, uma brecha, e achando que aquilo seria insuficiente, que ninguém iria perceber, aquele descuido ali, mas o demônio precisou somente daquilo para entrar e fazer uma desordem completa. E ao chegar na sua casa, você viu que devido àquela sua negligência, o furto foi total, o roubo foi total. Diga para a pessoa que está do seu lado: quanto tempo levará para você restituir todos os móveis? Padre, eu não tenho nem ideia. Mas você vai precisar comprar cadeira, sim ou não? Vai ser agora? Vai ser quando as possibilidades? Vai ser o quê? Recompor a casa com os móveis novos, vai ser o quê? Na vida espiritual, às vezes as pessoas passam uma vida toda dando brechas ao demônio e quer que o padre exorcista chegue lá, ou o padre da paróquia, faça orações e já mude de vida como se fossem essas seitas por aí afora, que eu não vou nem designá-las, para não comprometer a minha vida nem a Canção Nova. Mas que nós já sabemos de promessas, portanto, imediatas, que depois faz com que as pessoas se revoltem com Deus, porque percebe de que não foi assim como aquele ministro ou aquela ministra falou. E eles vão começando a se revoltar contra Deus, porque tinha uma promessa de uma cura imediata, e as pessoas não começaram a dizer para elas que seria gradual. Brechas que dão a vida toda, e quer que o Senhor mobilie a casa hoje. Meus irmãos, graças a Deus, se o Senhor não mobiliar a sua casa hoje, eu proclamo na vida de vocês, graças a Deus que vocês ainda estão vivos, para começar a mobiliá-la de novo, e não deixar que Satanás mais entre. Graças a Deus que eu posso pensar, que eu posso mobiliar a casa toda de novo, porque eu estou vivo. Mas se além de roubar, o demônio tivesse lhe matado, quem é que iria mobiliar a sua casa? Eu preciso de uma fé viva. Diga isso comigo, diga: eu preciso de uma fé viva. O terceiro ponto para concluirmos a pregação de hoje, que o padre já está estourando o tempo. A alegria verdadeira é a salvação das almas. É o terceiro ponto da nossa pregação. Às vezes existem ministros de cura e libertação e ministros de toda parte, muito imaturos com relação a isso. Às vezes são feitas orações sobre as pessoas, aí fica um grupo de intercessoras ao redor daquela pessoa que está sendo recuperada na sua fé para que ela fique viva. E no momento que estão rezando, aquela pessoa manifesta alguns sinais de perturbação. E quando chega aquela intercessora que é dita como a poderosa, a intercessora de caldo grosso, ela chega, coloca a mão e começa a rezar, e naquela hora a perturbação sai. As outras intercessoras vê a chefe e diz assim: graças a Deus, Satanás saiu, bastou que ela falou e o Satanás correu. E fica fazendo alegria, como se a alegria de todo aquele momento fosse de Satanás ter saído, de Satanás ter, ou seja, se submetido ao comando. Essa não é a nossa alegria. O fato de Satanás ter saído e ter ido embora não é a nossa alegria, porque ele já está derrotado. Jesus já viu ele caindo do céu. A nossa alegria é por aquela alma que agora pode voltar para Deus.
Quando a gente faz uma oração sobre uma pessoa e pede a ela o Espírito Santo, mesmo que ela dê ataques e manifestação e toda aquela situação passe, a nossa alegria, meus irmãos, não é uma outra coisa senão olhar para aquela pessoa e dizer: seja bem-vinda, porque os anjos farão festa diante de Deus por um só pecador que se arrependa. Aqui eu não estou olhando as manifestações demoníacas ou aquilo que o demônio esteja fazendo de opressão na vida daquela pessoa. Eu estou olhando que aquela pessoa agora está livre para viver para sempre a comunhão com Deus. E graças a essa oração que fizemos por você, graças à sua decisão, você pode mobiliar a casa toda sua que foi roubada, porque você está viva e o Senhor vai lhe dar força para que você recomece entendendo de que Ele está ao seu lado e que porque o demônio tem poderes limitados sobre você, você agora tem toda a força para superar e vencer as tentações. Toda a força para vencer as tentações e vencendo todas as tentações. Que alegria, meus irmãos, já começarmos assim esse acampamento de cura e libertação. Que alegria saber, ou seja, de que o Senhor vem em socorro da nossa fraqueza. De que ao nome de Jesus os demônios saem. Que ao nome dos demônios, ao nome de Jesus os demônios vão embora. Que alegria saber que nesse combate espiritual nós estamos vivos, nós podemos voltar, nós podemos, ou seja, sermos de Deus, nós podemos. E nós queremos ser, Senhor, queremos começar hoje vida nova. Muito obrigado porque estamos aqui. A nossa felicidade, meu irmão, será quando toda a sua família entrar no céu. Imagine só, no dia em que por nossa decisão Deus nos acolher na sua graça, como não será grande o aplauso do céu quando você entrar. Imagina só como não será grande o aplauso do céu, porque você, ou seja, combateu o bom combate, entendendo que você não podia fazer sozinho, como muitos dos nossos na nossa casa, fica dizendo: não preciso de igreja, não preciso ir para a missa, querem combater sozinhos, não podem conseguir, é com a graça de Deus, e eu me decido pela graça de Deus. Diga: eu me decido pela graça de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Dai-me uma fé viva. Diga: Jesus, eu preciso de uma fé viva. E eu quero uma fé viva. Diga: eu quero uma fé viva. Obrigado, Jesus, por toda essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Amém. Não sei se depois o Tiago poderia cantar conosco: dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Eu convido você agora para concluir esse momento de oração ficando em pé. O padre vai fazer uma última oração de libertação sobre todos, concluindo esta pregação. Eu pergunto a você, pergunto à pessoa que está do seu lado: você entendeu o que Jesus quis falar hoje no seu coração? Jesus falou muitas coisas hoje. E Ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando. Vamos cantando com o Ministério de Música, concluindo esse momento de oração, concluindo esse momento de graça de Deus na nossa vida. Vamos cantando. Dá-me uma fé viva. Ergue os seus braços. Dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Vai clamando no teu coração, erguendo os teus braços, tuas mãos. Fé nova. Traduzida na vida, meu Senhor e meu Deus. Traduzida vai cantando. Na vida. Testemunhada. Testemunhada. Do amor pelos irmãos. Vai clamando. Do amor pelos irmãos. Coloca a mão no seu coração. Meu Senhor e meu Deus. Com o ministério. Vai cantando juntos. Se submetendo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Clama, povo de Deus. Meu Senhor e meu Deus. Digamos isso. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Eu creio.
mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. O ministério, vamos silenciando. Coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor, quantas vezes eu busquei tantas alegrias, quantas vezes esses vossos filhos buscaram alegrias passageiras, quantas vezes eles se perderam em ilusão, mas hoje, Senhor, nos alegramos porque nossos nomes estão escritos no céu, porque assim nos falou tua palavra. Cura, Jesus, a tristeza profunda, o vazio da alma, a sensação de não ter valor. Liberta-nos, Senhor, das falsas alegrias do pecado e dai-nos a alegria verdadeira de ser teu, de ser salvo e de ser amado. Diga comigo, de ser teu, De ser teu, de ser salvo, de ser salvo, de ser amado. de ser amado. Nós nos pedimos, Senhor, grava no nosso coração que nada é maior do que estar contigo e caminhar para o céu. E nós nos alegramos, não pelo fato de que, ou seja, das realidades externas, não, nos alegramos pelo fato de que nós somos amados, de que somos filhos resgatados, de que somos salvos. Glória a ti, Jesus, para sempre. Abençoe, santifique a cada um destes vossos filhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Meu Senhor e meu Deus. Declare isso, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e seu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Canta você, dá-me uma fé, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.